Com a suspensão das aulas presenciais, em decorrência da pandemia da Covid-19, até mesmo crianças passaram a utilizar dispositivos eletrônicos para desenvolver suas atividades escolares. Contudo, nem sempre com a supervisão de um adulto. Quais os riscos envolvidos e como podemos fazer para mitigar seus efeitos? É sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos episódios. Se você ainda não assina nosso feed, faça isso agora mesmo e não perca nenhuma publicação. E também indique esse podcast para todos seus amigos e nos ajude a levar este conteúdo para mais pessoas. Para conversar conosco hoje, contamos com a psicóloga e psicopedagoga Patrícia Posa. Ela que atende em consultório particular, ministra cursos e palestras com as temáticas relacionadas à psicologia e à psicologia educacional e também é professora universitária da graduação e da pós-graduação, em disciplinas também voltadas à psicologia educacional. Bem-vinda, Patrícia. E como eu falei na abertura, por conta de todo o momento que vivemos, em decorrência da necessidade do distanciamento social, as aulas dos nossos filhos acabaram passando de uma hora para outra do presencial para o virtual. Com isso, celulares, tablets, computadores, que antes eram compartilhados esporadicamente com as crianças, mas para o fim de diversão e de entretenimento, passaram a ser ferramentas de estudo destas crianças. Então, contudo, nem sempre os pais podem acompanhar seus filhos, seja durante as atividades ou mesmo depois delas, pois também estão trabalhando em home office ou até muitas vezes delegam essa tarefa para irmãos mais velhos, parentes, avós, tios, que nem sempre têm também domínio sobre a tecnologia. Então, Patrícia, estas crianças que estão hoje com tablets, com celulares, conectados à internet, muitas vezes crianças novas, 3, 4, 5 anos, adolescentes, pré-adolescentes também, quais são os riscos que eles estão sujeitos quando você disponibiliza o equipamento sem uma supervisão de um adulto? Olá, Fernando. Agradeço o convite de estar aqui na tua ferramenta a partir da qual tu se comunica e leva informação acerca de educação e tecnologia às pessoas. É um grande prazer falar com todos nesse instante também, a todos que nos ouvem, de temáticas tão importantes, fundamentais na nossa vida moderna. Bom, essa questão que tu levanta é importante e desde que iniciou aquele processo da quarentena na qual principalmente na região aqui onde eu moro, nós ficamos praticamente 3 semanas sem sair de casa e depois é que nós começamos a retomar aos poucos a nossa vida, nós passamos a viver com as nossas crianças em casa, nós passamos então a participar muito mais do processo educacional delas. O que você levanta é algo fundamental, a família é necessário que ela participe com a questão da educação à distância. Nós temos essa possibilidade de participar muito mais da educação escolar dos nossos filhos. Aí nós temos a possibilidade de saber muito mais o que eles estão trabalhando, os conteúdos, porque grande parte das vezes os pais questionam, daí meu filho, como foi a aula hoje, quando ele está na instituição escolar, ele diz, foi bom, foi bem, mas nem sempre consegue nos trazer aquilo que foi trabalhado, principalmente se essas crianças não ouvem o tempo inteiro e não têm os pais querendo saber acerca dos conteúdos. Então, nós temos essa que é uma possibilidade de participar muito mais, saber os conteúdos que eles estão trabalhando, poder muitas vezes lembrar de algo, num passeio que se faça de carro, circulando, quando é necessário, poder estar apontando questões relacionadas ao conteúdo escolar. Nós temos aí também a questão de como está sendo trabalhada a educação à distância. Nós temos uma série de professores que, de repente, tiveram que trabalhar à distância sem nenhuma preparação para o processo. Nós temos professores que têm conseguido trabalhar muito bem à distância e têm conseguido incluir na sua rotina de estudos das crianças a necessidade de atividades muito mais práticas. Então, nós temos professores que estão atentos, então eles incluem, por exemplo,
a confecção de maquetes para que a criança possa, de fato, ver isso no cotidiano junto com a sua família. Nós temos a questão da pessoa ter a possibilidade, então, por exemplo, como eu vejo o pessoal trabalhando química, fazendo um pão com a criançada, vendo as transformações orgânicas, calculando no dia a dia, utilizando os conteúdos, entrevistas. Então, há professores que têm conseguido muito bem trabalhar com a educação à distância. O que me preocupa, e o que você também coloca, é que há instituições escolares que simplesmente substituíram a aula presencial pela aula virtual. E aí acaba entrando no que você coloca de ficar horas e horas na frente de um computador, o que é questionável, até porque a gente sabe que há uma emissão de radiação, por exemplo, pelo uso dos celulares, e nós sabemos que grande parte das pessoas usa muito mais ainda celular com a criançada do que o próprio computador. O celular hoje é um computador de mão, vamos dizer assim. Então, nesse processo, a letra é diminuta, todo o vídeo é pequenininho, chama muito menos a atenção da criança do que você ter um notebook ou um computador à disposição com uma tela muito maior. Então, nós temos essa questão aí. Nós sabemos que a luz emitida pelo visor dos celulares, ela reduz, por exemplo, a produção da melatonina, que acaba interferindo no sono dessas crianças. Então, é muito importante que os pais procurem momentos não próximos à hora de dormir. Então, além da radiação, que nós sabemos que sensibiliza principalmente as crianças e há um risco de câncer cerebral, nós temos a questão também da própria redução da melatonina. A melatonina, então, é esse hormônio, o qual é fundamental para que você possa dormir. Né? Então, que os pais procurem sempre afastar esse horário de uso do momento do sono. Então, é importante que você faça uso, pelo menos, das telas, vamos dizer assim, cerca de 2 horas antes de dormir, que você encerre esse processo. Nós sabemos que tem muita gente que só vai conseguir acompanhar os seus filhos nas questões escolares quando chegar à noite do trabalho. E esse tem se tornado um problema, porque muitos pais ainda têm trabalhado e se veem nessa questão ainda de dar conta das questões escolares dos filhos. Para muita gente, isso se tornou também uma dificuldade. Porém, nós sabemos hoje a necessidade de nós conversarmos com aqueles que são os nossos gestores, a fim de flexibilizar também as nossas atividades de trabalho para poder dar conta desses que são os nossos filhos. E nós sabemos que uma criança, diferentemente do que se percebe muitas vezes, ela é, sim, uma pessoa fundamental, ela é quem vai dar continuidade à nossa nação, às nossas atividades, à nossa história. Então, a valorização da criança é algo muito importante que vai ter que se modificar também hoje na cultura do dia a dia. O gestor, ele vai entender que não trabalha apenas com um funcionário, com um colaborador. Ele vai entender que ele trabalha com ele e com a sua família, nessa dinâmica sistêmica, na qual nós temos aí uma ramificação grande. E o bem-estar do seu colaborador, da sua família, dos seus filhos, é algo qual o gestor também vai ter que começar a dar conta, e algo que a gente já tem falado há muito tempo no processo de administração, e que agora se tem a oportunidade de cada vez mais estar claro. Essa questão das crianças estarem soltas diante do computador realmente vamos dizer assim, uma problemática. A criança, ela tem que ter horários precisos. Então, assim, a escola tem que rever, a escola que trabalha ainda o tempo de aula com o tempo na frente do computador, ela não entendeu ainda muito bem que é a educação à distância. A educação à distância, ela vai acontecer de uma outra forma. É claro que o professor vai aparecer em alguns momentos, mas não o tempo inteiro da aula. E no qual ele vai proporcionar aí vídeos, sugestões, leituras, que é muito importante. Ele vai continuar usando o livro didático, ao qual a criança tem que dar conta, refletir.
E, dependendo da idade, vai ter que ter o auxílio, sim, de uma pessoa mais velha. A grande problemática é quando a criança tem a possibilidade de usar o computador e não há aqueles que entendam de tecnologia a fim de colocar uma limitação no seu uso. A criança fica livre para entrar aonde quiser. É assim como eu vejo. Patrícia, no que você acaba de falar, exatamente das crianças e adolescentes, principalmente as crianças, né, que vão se descobrindo, eu vejo aqui em casa pelos meus filhos, quando eles estão na frente do YouTube, no celular, de repente eles estão lá, já naquele youtuber famoso, de sobrenome Neto, e entre outros. Isso também é um perigo, né, Patrícia, porque estas crianças acabam consumindo materiais, consumindo vídeos, e inclusive sendo influenciados por estes youtubers. Isso pode gerar algum problema na própria formação destas crianças, pode gerar problemas de conflitos familiares, até porque eles vão tentar imitar o que eles aprendem com esses youtubers em casa e podem estar gerando problemas familiares também com isso? Sim, para você ter uma ideia, uma das coisas muito comuns que acontece com esses youtubers, com os netos ainda nem tanto, tá? Para falar a verdade, né? Mas outros aí relacionados, é a questão de você fazer pegadinhas, né? Com as pessoas. É muito comum acontecer isso, se você for parar para observar, e é muito importante você parar, sentar e observar com a criança. E se ela assiste, se você permite, converse com ela. Então, você está vendo, meu filho? Olha isso. E você ter essa liberdade de ir conversando e dizendo acerca dos conteúdos. Há alguns que não são, assim, vamos dizer assim, tão nocivos. Nós temos crianças com canais bem interessantes. Em geral, as crianças gostam muito, principalmente na idade aí até 7 anos, de ver outras crianças. Criança gosta de ver criança. Então, é importante que você selecione esses conteúdos, que você veja. É muito importante que você deixe claro para o seu filho de que pegadinhas não se faz nem com pai, nem com mãe. Daí as pessoas dizem assim, Patrícia, mas meu filho está brincando comigo. Brincadeira, é claro que existem outros tipos de brincadeira, e é importante lembrar que você não pode se colocar na mesma, vamos dizer assim, na mesma horizontalidade do seu filho. Você não está na relação educacional como um amigo dele, você é o educador. O educador, o pai, a mãe, não vai poder se colocar na mesma relação de amizade. E isso é uma questão que pega, porque tem muita gente que diz hoje assim, mas eu tenho que ser amigo do meu filho. Antes de tudo, você tem que ser pai e mãe do seu filho, antes de ser um amigo do seu filho. A amizade, ela vem da consequência. Nós sabemos que com o passar dos anos, principalmente com a adolescência, nós temos uma situação que fica assim de horizontalidade, de verticalidade, em que primeiro você ensina e o filho aprende. Hoje, com os recursos tecnológicos, isso tem se modificado também, porque as crianças percebem que elas são capazes de ensinar aos adultos também, e que os adultos muitas vezes não conhecem o que a criança sabe. E isso é fundamental porque nós temos que passar a dominar as tecnologias que os nossos filhos também usam. Nós temos que começar a aprender acerca do uso dessas várias ferramentas, a fim de que nós não sejamos dominados pelos nossos filhos e por essas ferramentas. Isso é muito importante. Não quer dizer que você tenha que saber tudo sobre aquilo, saber tudo, ficar assistindo ali os canais dos youtubers e tal. Todos, né? Mas você pode conhecer algumas coisas. Então, é muito importante, é fundamental que você conheça, proponha, pesquise outros conteúdos e também favoreça aos seus filhos essa possibilidade de assistir a outras questões. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito sempre trabalhei muito com os meus filhos, foi, por exemplo, pegam conteúdos de história. Existem histórias animadas, com conteúdos acerca daquilo e que eles gostam muito. É uma questão de eles irem aprendendo a ver e perceber de que, olha, hoje eu quero ver tal conteúdo com você. Mas eu queria ver tal. Não. Nós vamos ver isso, filho. E ele senta, ele sabe que há um limite, que ele vai ter que ver isso. Quando ele vê, ele diz, até que foi legal, foi interessante. Acontece muito isso.
Patrícia, e quando a gente fala em adolescentes? Então, no caso das crianças, a gente tem que tomar cuidado, como você bem pontua, o que eles vão fazer e tentar replicar, por exemplo, as pegadinhas. Mas no caso dos adolescentes, eles já começam a utilizar outras ferramentas, né? Já começam a utilizar o Messenger, o WhatsApp, os mensageiros aí no geral, e começam muitas vezes a estar suscetíveis à abordagem de terceiros, né? Começam a utilizar as mídias sociais, talvez postar fotos pessoais. E esses adolescentes, aí vamos dizer que com 12, 13, 14 anos, às vezes até mais novos ainda, eles têm essa consciência do perigo que eles estão correndo ao se expor na internet, ao falar com estranhos, ao responder estranhos, quando abordados via internet, via mensageiros? O que você fala é muito importante porque essa consciência vai depender muito da família. Se é uma família que conversa com a criança, de que coloca para ela de que há limites naquilo que eu vou passar de informações, muitas vezes eles já vão crescendo com essa ideia. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, os meus filhos sempre foram muito de conversar. E eu nunca jamais assustei com relação a pessoas, só que eu sempre dizia assim, filho, há informações, nem todas as pessoas, elas são bem intencionadas e nem sempre a gente vai saber qual é a pessoa. Então, existem algumas informações mais particulares e você pode tranquilo dizer para a pessoa, olha, essa aí é uma questão que meu pai e minha mãe me orientam, que não converse com ninguém. Eu sempre orientei isso. E eu lembro que os meus filhos sempre foram muito de conversar. Eu lembro que o mais velho dos meninos, quando era criança, a pessoa sentava do lado e batia papo, conversava, às vezes perguntava, onde você mora? Mas querendo saber mesmo, assim como... Porque se encantava com a criança conversando, ele dizia, eu vou ter que ver isso com minha mãe, se eu posso dizer para você. Então a criança ela já vai nascendo, vai crescendo com essa ideia, né, de que nem todas as informações elas podem levar as pessoas. E isso muitas vezes eu estava vendo ele conversar com um adulto, e eu olhava para o adulto, nós ríamos, e o adulto entendia de que era uma criança que havia sido instruída, ela podia conversar com pessoas, não trazer essa ideia de que as pessoas são más. Isso é muito importante. Mas que precisa ter cuidado, né? Mas que precisamos ter o cuidado, porque você não sai abrindo a sua casa para todo mundo entrar. Isso é algo que a gente vai tranquilamente conversar com uma criança, com um adolescente, como nós conversamos com outro adulto. Então, é muito importante que nós coloquemos isso, a questão da intimidade, as partes íntimas, que eu sempre digo, as partes íntimas, quais são? Aquelas que a gente não mostra mesmo quando a gente vai na praia. Então, essas partes a gente não vai estar batendo uma foto, colocando nas redes sociais, apresentando as pessoas. Já diz o nome, são partes íntimas, as quais a gente só vai ter acesso a alguém que tem uma intimidade maior. E essa intimidade, ela não se impõe simplesmente em função de um parentesco. É aquilo de que eu possibilito, aquilo que eu me sinto à vontade, aquilo que eu gosto e sei pelas questões educacionais que é minha idade, é o momento ou não é. Então, isso é algo muito importante nós conversarmos com os nossos filhos, eles aprenderem a lidar, porque os nossos filhos também não vão estar alienados do processo educacional, do processo tecnológico. Isso é muito importante. Agora, para isso, é importante que você se trabalhe emocionalmente. A gente sabe que há pessoas que não se veem com essa possibilidade e muitas vezes me dizem assim, Patrícia, mas eu não me sinto à vontade. Eu, por exemplo, atendo em consultório um número muito grande de pré-adolescentes e adolescentes em que eu atendo os pais, e muitas vezes a gente entra nessas temáticas relacionadas à sexualidade, como é que a pessoa ela lida com isso, agorizada, porque os pais não se sentem à vontade, mas com a mediação de um profissional, muitas vezes isso acontece. Essas temáticas também vêm sendo trabalhadas muito bem em instituições escolares, em que um professor que se sente mais à vontade para trabalhar o tema vem desenvolvendo. Então, é muito importante que se converse também com a escola, como é que a escola vem trabalhando esses temas relacionados à tecnologia, relacionadas à exposição da nossa intimidade. E a escola tem, sim, esse papel como tema transversal hoje de trabalhar na instituição. Então, é muito importante que a gente esteja atento, muito importante que a gente esteja atento ao que está circulando. Uma das coisas importantes, por exemplo, Fernando, a gurizada, eu trabalho com uma gurizada que adora animes.
adoro animes, eu gosto muito de animes, mas, por exemplo, o que grande parte das pessoas não sabe é que existem animes, a pessoa tá lá vendo aquelas coisas japonesas, mas não sabe, por exemplo, que existem animes relacionados à questão de relação sexual ali, com uma conotação toda, né? Hoje nós vamos, por exemplo, uma Netflix, e ali nós temos desenhos em que muitos pais ficam arrepiados, voltados ao público adolescente e que falam tranquilamente de poluição noturna, falam da questão do desejo pelo sexual ao outro. Então, é muito importante que a gente esteja atento. Ou seja, quando a gente tem filho, a gente tem que ter a responsabilidade de saber o que eles estão vendo, ouvindo, o que eles andam conversando. A gente não pode simplesmente deixar trancado num quarto. Quer usar as coisas? Quer usar computador? Vamos fazer como que um local comum de uso, vamos dizer assim, né? E se a gente estiver bem envolvido com a vida deles, a gente vai saber o que vai estar acontecendo. Não se apavorar com o que estão fazendo também, né? Mas procurar daí estar conversando e, quando necessário, auxílio profissional. Bom, Patrícia, o papo está muito bom, então assim também vou aproveitar para sugerir um outro podcast, também muito nutritivo e que está na sua temporada de entrevistas. Pêssego Podcast, do meu amigo Pedro Gonçalves, também disponível em todos os agregadores, Pêssego Podcast. E Patrícia, como nós estamos falando aí da questão de adolescentes, do próprio controle parental, aqui em casa é um exemplo, eu só tenho uma TV propositalmente na sala, que é para que todo mundo possa assistir no mesmo ambiente, então a gente sabe que as crianças estão assistindo. Só que quando se tornarem adolescentes, hoje eles não têm celular, não têm tablet, só quando a gente disponibiliza ou uma única TV, mas daqui a pouco eles vão querer ter e a gente vai chegar ao ponto de liberar um telefone para eles. Cada vez mais jovens, mais crianças ainda estão recebendo celulares. E como você vê isso enquanto psicóloga, que atende muito adolescente, o controle parental? Os pais têm o direito ou têm o dever de instalar aplicativos para monitorar seus filhos, rastrear a sua localização? Até que idade isso é aceitável? Como é que você vê isso? O controle parental, direito ou dever do pai? É dever dos pais, né? A questão do controle parental, hoje nós temos um número muito grande, por exemplo, de aplicativos que possibilitam justamente isso. Você poder controlar o tipo de programa que seu filho assiste, o horário que seu filho assiste, isso é fundamental. Colocar limites externamente faz com que, do ponto de vista psicológico, nós vemos que isso faz com que você internamente aprenda a ter limites. Os pais que não colocam o limite externamente, não fazem com que a criança internalize um limite dentro de si. Eu sempre vou podendo, vou excedendo e vou indo a mais. E não é assim. As relações com as pessoas não são assim. E mesmo nós temos que aprender a colocar limites dentro de nós. Por isso é fundamental que nós possamos usar o controle parental, principalmente nos programas, nos horários dos nossos filhos. Bom, agora você falou até que idade isso vai acontecer, né? E é muito importante que você tenha compreensão de que por volta da puberdade é quando a gente vai começar a dar celulares aos nossos filhos, até por uma questão de segurança. Eles passam a circular mais, eles passam a ir no mercado, na padaria, fazer uma compra, e isso tem que acontecer. É muito importante nós lembrarmos que hoje nós sofremos de um fenômeno do qual, em função da grande informação e da violência dos grandes centros, as pessoas trazem isso para as pequenas cidades. Então, é muito importante que você tenha essa compreensão de que a padaria do bairro, a loja do bairro, o seu filho pode ir até, muitas vezes, a casa do vizinho, voltar. Isso, com o tempo, você vai ensinando. E também essa questão do uso de celular. Eu vou na casa de um amiguinho, vou dormir, sim, vou ter um celular, vou ligar para o meu pai, vou ligar para minha mãe, pedir para vir buscar, todo esse uso. Obviamente, aí a criança passa a ter acesso àquilo que parece algo totalmente livre no celular. E a gente vê os pais usando como desculpa, mas não tem como frear, não tem como dizer nada, porque ele tem acesso livre. Tá? Tem acesso livre porque você permite, porque existe realmente uma série de aplicativos hoje que são de controle parental. Bom, o que eu costumo dizer é assim também, ó.
Celular não pode servir de barganha. Ele não pode ser assim, você não se comportou, então eu vou tirar o seu celular de você. A gente só vai fazer isso quando... Eu sempre digo que a sanção tem que ser de acordo com a infração. Então, se eu me excedi no celular, é que o meu pai e minha mãe vão tirar. Se eu me excedi nas conversas, no tipo de conversa, o número de horas conversadas ali na puberdade, é que meu pai vai tirar o meu celular de mim. Eu não posso usar como barganha. Eu costumo fazer assim, Fernanda. Às vezes acontece de um gurizão de 16 anos chegar lá no meu consultório e dizer assim, eu tô sem celular. Eu digo, mas por que você tá sem celular? Meu pai e minha mãe me tiraram, foi castigo. Eu disse, que lindo, né? Um guri de 16 anos ainda recebendo esse tipo de castiguinho. Então eu faço ele começar a perceber que é ridículo ele ainda se exceder e os pais ficarem tirando o celular. Ele tem que começar a ter controle também sobre os seus comportamentos e sentar e conversar com seu pai, com a mãe. Muitas vezes eu vou instigar o adolescente a fazer isso. Senta, conversa com seu pai e com a mãe. Se eles sempre usam o celular como castigo, diz, pai, mãe, isso não tem nada a ver com o que eu fiz. Eu acho que a gente pode rever, a gente pode ver o que você gostaria. Eu posso me propor a fazer diferente? Então, são coisas muito importantes, porque adolescente tem que saber estar usando o celular. Vamos dizer assim, a partir de 16 anos eu tenho que ter uma confiança com meu filho de que sei que ele usa o celular. Obviamente, o que mais pega hoje em dia ainda é a questão da sexualidade, a questão dos nudes por aí, da veiculação de materiais de conteúdos com conotação sexual e que realmente a gente tem que estar conversando com os nossos filhos conversar é sempre o fundamental. Tem aquela idade que eles vão se opor, eles vão negar o que a gente diz, porém, a tendência é que depois, aí por volta dos 18, meninas mais cedo em geral, mas por volta dos 18, eles comecem a voltar àquilo que a gente sempre semeou como necessidade educacional. Patrícia, infelizmente já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Poderíamos ficar aqui horas e horas conversando a respeito da tecnologia dentro da sala de aula, tecnologia dentro das famílias. Então, para finalizar, Patrícia, como a gente sabe que tudo indica que, passada essa pandemia, o normal será o novo normal, e entre esse novo normal, provavelmente a educação híbrida vai ficar. Então, muitas escolas que não usavam agora vão passar a usar. E, para finalizar tudo que a gente conversou aqui, qual a sugestão e qual a recomendação que você traria para os pais neste novo normal em que a educação híbrida, os computadores, o celular estará presente na vida dos filhos, dos alunos? O que você recomendaria para eles? Bom, eu gostaria de frisar 2 aspectos que eu já falei ao longo aqui da nossa conversa, né, Fernando? É a necessidade de conversação com os nossos filhos, então é muito importante porque mesmo com o hibridismo na educação, aí nós vamos ter a possibilidade de ver eles fazendo algumas coisas, falando algumas coisas com relação à escola muito mais do que antes, então é uma possibilidade, então estarmos sempre conversando, muito importante. E a outra de que os pais não fiquem por fora da questão do modernismo na tecnologia. É muito importante que a gente tenha acesso. A gente vê aí a felicidade hoje dos idosos com celulares na mão. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eles dizendo, hoje eu falo com meu amigo, com meu parente que está não sei aonde. Eles conversam e eles têm essa felicidade de resgatar vínculos. Então, é muito importante que a gente entenda que a tecnologia é uma ferramenta que está a nosso favor, que a gente possa, de fato, ir ao encontro, saber o que está acontecendo. A nossa gurizada está jogando algo, que eu saiba como é que é um jogo, não simplesmente mande desligar e às vezes a gurizada começa desesperada a gritar, mas eu tô no meio do jogo, porque ele tá com um amigo, ele sabe que ele tem um vínculo com um amigo. E o adulto simplesmente não quer saber, porque não entende de que tem um amigo online do outro lado e que os dois, ele tem um compromisso com o amigo naquele momento. Então é muito importante saber e a gente dizer quanto tempo demora, meu filho? 30 minutos ainda mais ou menos. Então fica os 30 minutos e depois... Então a criança satisfeita, a gente compreendendo, a gente vai ter muito menos dificuldade no dia a dia nas nossas relações. Então, assim,
a conversa sempre, uma conversa amigável, não uma conversa se opondo ao celular, à televisão, ao uso do computador, não. É uma conversa querendo saber junto, tete a tete, na qual nós possamos, de fato, estar com os nossos filhos, sentar do lado deles, ver qual é o gamer que eles estão vendo naquele instante ali no YouTube. Muito importante. No que você gosta? Ele vai dizer, você gostou, pai? Você gostou, mãe? Eles adoram. A gente diz assim, o pai e a mãe, às vezes a gente diz, seja sincero. A mãe não gostou muito, mas eu gosto mais daquele. Eu acho esse meio gritão, né? Eu acho esse meio isso, eu gosto mais daquele que fala não sei o quê. Então, você conhecendo, estando próximo, você tem muito mais condições. E a educação híbrida está aí para nos auxiliar. Simplesmente não critique. Veja, faça com seu filho para ver o que acontece. É isso aí. Então, antes de finalizar também, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Dilmar Nava, que está aí a todo vapor produzindo vídeos para o seu canal lá no YouTube, o Automóveis e Engenharia. E se você é apaixonado por carros, ou assim como eu, e tenho certeza que a Patrícia também, somos motoristas cuidadosos, vai encontrar muitas dicas super legais lá. youtube.com/automóveis e engenharia. Confira lá. Muito obrigado, Patrícia. Espero que esse nosso bate-papo possa chegar a muitos lares no Brasil todo e talvez até fora do Brasil para os nossos ouvintes e que possa ajudar os pais a educarem e ter, como você bem frisou aí durante o nosso bate-papo de hoje, ter esta conversa franca, essa proximidade com os filhos e saberem o que eles estão fazendo e utilizar a tecnologia como um meio que facilite o entendimento e até entender o que eles estão estudando e como podem ajudar estas crianças, esses filhos, mais tarde os adolescentes, nessa formação do indivíduo. Para quem se interessou e quer conhecer um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para as redes sociais da Patrícia, Facebook, o próprio Instagram e o LinkedIn. E não se esqueça, siga o nosso feed, indique para seus amigos o podcast Classe Tech e compartilhe esse episódio com todos que têm filhos e que estão estudando em casa. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, marque as estrelinhas e deixe seu comentário. Você também irá encontrar muito mais conteúdo visitando o nosso blog em fernandopitt.com.br. Um grande abraço e até a próxima. E muito obrigado, Patrícia. Agradeço também, um grande prazer estar aqui.